Bom, pessoal, vamos agora para a 11ª aula de derivadas. Bom, nós vamos falar aqui da primeira derivada, que define aí crescimento e decrescimento de funções. Bom, pessoal, é importante a gente fazer o teste de crescimento e decrescimento de f. Como que funciona isso? Se a derivada de uma função for maior do que zero em um determinado intervalo, eu posso dizer que essa função é crescente naquele intervalo. Se a derivada for menor do que zero nesse intervalo, eu posso dizer que a função é decrescente. Então, vamos ver um exemplo. Bom, dada a função x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5, vamos determinar sua derivada. Então, a derivada dessa função vai ser dada por 3x2 sobre 3 menos 2 vezes 2x mais 3 e a derivada de 5 igual a zero. Simplificando aqui, eu tenho que a derivada dessa função é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a derivada é uma função de segundo grau. Se a gente estudar o sinal dessa função de segundo grau, ou seja, estudar o sinal da derivada, eu consigo determinar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Bom, para eu estudar o comportamento, o sinal de uma função de segundo grau, eu tenho que fazer o esboço do gráfico. Então, eu sei que é uma parábola côncava para cima, porque o a é positivo. E aí eu já estou definindo que ela tem duas raízes. Vamos verificar, que ela pode não ter, né? Vamos verificar quantas raízes tem essa função. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. 16 menos 12, 4. Opa, realmente tem duas raízes. Então, o esboço estava certo. Continuando, as raízes vão ser menos o termo b, mais ou menos a raiz do delta, que raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes o termo a. Primeira raiz, menos 4 dá mais 4, 4 mais 2, 6. 6 sobre 2, 3. Segunda raiz, 4 menos 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, tá aí as duas raízes, 1 e 3. Bom, à esquerda da raiz 1, o gráfico está sendo projetado em cima, então a imagem é positiva. Entre a raiz 1 e 3, o gráfico está projetado embaixo, então a imagem é negativa. E para valores maiores do que 3, o gráfico está projetado em cima, o que garante que a imagem é positiva. Lembrem-se que esse aqui é o estudo de sinal da derivada da função. Eu estou estudando a derivada. Então, entre menos infinito e 1, a derivada é positiva. E de 3 a mais infinito, a derivada é positiva. E quando a derivada é positiva, a função é crescente. Então, deixa eu apagar a lousa aqui embaixo para a gente fazer um estudo agora da função. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto 1 e 3. E aqui eu estou estudando agora não mais a derivada, a função. Então, quando ela é positiva, a função é crescente. Eu vou sinalizar por uma reta crescente onde ela é crescente. É onde a derivada é positiva. Então, ela é crescente até 1 e de 3 a mais infinito. No intervalo de 1 e 3, ela é negativa, a derivada. Então, significa que a função é decrescente. Porque quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Eu vou sinalizar agora com uma reta decrescente. Então, o que acontece? Essa função é crescente, decrescente e volta a crescer. O que eu posso dizer aqui? Que 1 configura um ponto de máximo local e 3 configura um ponto de mínimo local. E no ponto 1 e 3, no caso de funções contínuas, eles também são pontos críticos. Por quê? A derivada quando x é igual a 1 e a derivada quando x é igual a 3 vai dar zero. Porque eles são as raízes da derivada. Então, 1 e 3 também são pontos críticos dessa função. Bom, vamos fazer agora o estudo de concavidade. Agora a gente vai estudar a segunda derivada, que determina a concavidade da função. E quando a segunda derivada é igual a zero, a gente vai definir os pontos de inflexão, ou o ponto de inflexão. Então, para a função x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5, a gente viu que a primeira derivada, que determina o crescimento e o decrescimento, foi x2 menos 4x mais 3. Agora a gente vai fazer o teste da concavidade. Bom, esse teste consiste em fazer a derivada segunda. Se a derivada segunda for maior do que zero em um intervalo, então eu digo que a função é côncava para cima naquele intervalo.
Se a derivada segunda for menor do que zero em um determinado intervalo, eu digo que a função é côncava para baixo naquele intervalo. Então, vamos fazer a derivada segunda. A derivada segunda dessa função vai ser a derivada da derivada primeira. Então, vai ser 2x menos 4. E agora eu vou estudar o sinal dessa função que compõe a derivada segunda. Ela é uma reta. E ela é uma reta crescente porque o coeficiente angular é positivo. Basta agora saber a raiz dessa função, dessa derivada. 2x menos 4 igual a 0, 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, a raiz igual a 2. À esquerda da raiz, a imagem é negativa, porque o gráfico está embaixo do eixo x. E à direita da raiz, a imagem é positiva, porque o gráfico está em cima do eixo x. Lembre-se que aqui, esse gráfico é da segunda derivada da função. Bom, quando a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. E quando ela é negativa, a função é côncava para baixo. Então, vamos fazer um esboço do que vai acontecer na função. Então, eu tenho aqui o ponto 2. Quando a função a derivada segunda é negativa, a função é côncava para baixo. Então, ela vai ser assim. E quando a derivada segunda é positiva, ela é côncava para cima. Então, eu tenho aqui o intervalo de concavidade. De menos infinito até 2, a função é côncava para baixo. De 2 a mais infinito, ela é côncava para cima. E aqui o 2 caracteriza um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É um ponto P na curva f de x que, quando essa função for contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou de côncava para baixo, ou de côncava para baixo para côncava para cima, esse ponto P caracteriza um ponto de inflexão. É o ponto que verifica a mudança de concavidade quando a função é contínua. Tá aí a ideia de crescimento e decrescimento e de concavidade. Espero que vocês tenham entendido aí como analisar esses intervalos. O próximo vídeo a gente vai tratar sobre formas indeterminadas e a regra de L'Hospital. Encontro vocês na próxima aula. Tchauzinho!